Boa tarde a todas, a todos. Hoje, dia 13 de julho de 2017, nós estamos comemorando, 27 anos da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a maior lei já produzida no nosso país de proteção à infância e juventude. E o objetivo dessa reunião, o convite para nós estarmos aqui, é justamente nós podemos conversar um pouco sobre a questão da infância e da juventude, pensando e entendendo a realidade do nosso município e tentar conhecer melhor as propostas de cada política pública, principalmente as que são mais voltadas, políticas sociais, que são mais voltadas a esse público da infância e juventude. O artigo 4º do ECA, ele diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade, em geral, e do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao trabalho, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. E quando nós vamos lá no Estatuto, no artigo 4º, ele fala o que é essa prioridade absoluta. E daquilo que a gente já sabe, da prioridade absoluta, de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência no atendimento nos serviços públicos. Mas o que nós queremos conversar hoje aqui é que a prioridade, a garantia de prioridade, que é estabelecida no Estatuto, é a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Isso é um grande desafio, é um sonho a gente alcançar, que, de fato, o nosso orçamento municipal ele dê prioridade à criança e ao adolescente, na formulação de todas as políticas públicas, a prioridade da destinação dos recursos sejam voltados para a infância e juventude. Nós não conseguimos dimensionar, dentro do nosso orçamento municipal, quanto, de fato, é destinado para a infância e juventude. Dentro da saúde, dentro da educação, do esporte, da assistência. Existe uma gama de segmentos que são atendidos, mas a gente não consegue mensurar exatamente quanto que de fato é destinado para a infância e juventude. É um instrumental que a gente precisa de aprender a desenvolver, já tem, na verdade, até uma proposta, que é o Orçamento Criança e Adolescente, da Fundação Abrinq, mas é ainda um instrumental muito difícil de entender. Nós precisamos de ter ferramentas mais fáceis, de fácil compreensão e de fácil aplicação. Hoje, para dizer a verdade, aqui no município de Ribeirão Preto, eu acho que muitos municípios, nenhum conselho municipal da criança e adolescente tem condições de dizer o percentual, o percentual que é utilizado na área da infância e juventude. Mas a nossa conversa hoje aqui é nesse sentido de fazer conhecido. São várias ações nas secretarias, e fazer conhecido do público aqui presente, quem está nos assistindo também pela TV Câmara, e ver quais são os desafios e as necessidades para poder avançar. Lembrando que nós estamos aí na elaboração da LDO, já foi, na verdade, já foi votado, vamos votar a Lei Orçamentária Anual, mas o principal, nós vamos trabalhar o PPA, o que é o Plano Plurianual. Eu acredito que de muitos que a gente vai discutir aqui, ainda há tempo da gente colocar nossas demandas, incluir aí no plano plurianual. Eu gostaria, já dando início, agradecer a presença dos conselhos tutelares que estão aqui, o Glauber, a Vera, do Conselho 1, a Camila, do Conselho 2, já fizeram uma manifestação hoje pela manhã, de reivindicação de direitos, e a presidente do Conselho Municipal da Mulher, Regina Brito, o pessoal do SENAC, e também a conselheira do Conselho da Mulher, Renata Correia, as técnicas do SENAC, a Regina e a Carol. Gostaria de convidar também para vir aqui à mesa a doutora Márcia Mota, que vai estar falando pela Secretaria da Saúde, a secretária Isabela Pessotti,
que nos honra muito com a sua presença aqui, vai falar sobre as ações da cultura. A Odete Irota, que vai falar sobre a educação, e a Evelyn, que vai falar sobre assistência social. E estamos aguardando também o Milton Vieira, que vai vir falar sobre as políticas do esporte. Eu, até por uma questão de bairrismo, eu vou deixar a assistência social por último, porque, historicamente, a assistência e a educação é que sempre cuidam, né, da questão da infância e juventude. Então, a gente vai procurar ouvir, primeiramente, a secretária Isabela. Ela está com uma agenda bem corrida, bem difícil, e nós temos realmente muita gratidão, viu, por você ter disponibilidade do seu tempo para estar aqui conosco. É um prazer imenso de estar aqui e de ter essa oportunidade de debate. Obrigada. Então, eu já vou passar a palavra para que ela possa fazer as suas colocações. Ela assumiu há uma semana, mais ou menos, né? 2 semanas, então está estreando no cargo. Obrigada, Isabela. Geralmente é no on, né? Agradecer a presença de todos e dizer que a agenda está apertadinha porque é início, mas a gente está sempre à disposição, principalmente quando houverem necessidades né, que são comuns a todos nós e que a gente possa ajudar de alguma maneira. Eu fico feliz que esse debate sobre o ECA tenha voltado à tona, porque por muito tempo a gente fala no ECA, mas não faz ele cumprir. Tenho uma experiência pessoal de centro cultural, de muito tempo atuando nos centros culturais, com atividades complementares à educação formal. A gente chamava de jornada ampliada, não sei como é que nós vamos nomear nessa gestão essa necessidade de cumprir o Plano Nacional de Educação, que é ter no contraperíodo escolar atividades culturais e de esporte, né, sendo oferecidas para as crianças que estão na rede de ensino. Mas precisamos, já de antemão, trabalhar transversalmente com os conselhos tutelares, com o Conselho de Cultura, Conselho de Educação, todo mundo falando a mesma língua, para a gente conseguir deixar para a cidade alguma coisa de efetiva na aplicação do ECA. Trabalhei na Fundação Casa também muito tempo, quando ela ainda era FEBEM, e a gente tentou implantar um setor pedagógico diferente ali. A gente tentou, eu digo tentou porque nunca concluiu de fato a aspiração que existia naquela época, e acabamos por desistir. Depois outras ações foram efetivadas ali dentro, mas foi uma experiência muito, muito rica de tentativa de passar para os meninos que estavam em estado de privação da liberdade o que era o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós imprimimos o Estatuto, que ele é petitico, dava para levar lá para dentro, e começamos a trabalhar 3 coisas que eram os pilares do nosso trabalho construído ali dentro. Eu falo porque era uma equipe grande, tinha pedagogos, tinha psicólogos, na época da USP, que tinha o NEPDA, que era um núcleo de combate à AIDS, DST, e informação sobre contracepção, tudo isso, e a gente estava tentando levar exatamente isso, que eram 3 coisas. Resolução de conflito, que a gente tinha muito problema interno ali de bairrismo, eu sou do pavilhão 1, eu sou do pavilhão 3, eu não falo com o 7, e a gente queria solucionar isso e levar para os meninos a consciência de que estava todo mundo numa mesma condição, ou a gente brigava por melhores condições internas, ou a gente ficava se espinhando, como eles mesmos diziam, e não conseguia nada em termos de melhorias. Trabalhar a questão da prevenção de AIDS, DST e drogas, e ali até a gente conseguia um trabalho que realmente tocasse o adolescente em estado de vulnerabilidade. Foi difícil, era trabalho de formiguinha, e falar sobre o próprio Estatuto para eles. E aí, quando eles tiveram contato com o Estatuto, quando a gente começou a traduzir para a linguagem corrida, né, traduzir para a gíria e falar exatamente no papo reto a linguagem que eles entendiam, porque quando a gente vai constituir leis, né, tem toda uma retórica, uma semântica, uma preocupação em usar a linguagem formal, e aí é complicado atingir a sociedade civil e fazer ela perceber o que a lei fala para ela e a respeito dela. Então, era transformar isso num conteúdo inteligível e que eles pudessem participar disso. E aí, a hora que eles começaram a ler o Estatuto junto com a gente, e tinha menino lá que estava na 5ª, 6ª série, quando
teve sua liberdade suspensa, né? Teve a privação da liberdade por medida socioeducativa. A gente está esperando socioeducar até hoje, sabe? Era um estágio para penitenciária ali. Mas, enfim, quando eles estavam em medida socioeducativa dentro da FEBEM e tiveram o primeiro contato com o ECA, eles perceberam que eles estavam sendo subtraídos nos seus direitos desde o princípio da vida, desde o útero, talvez. Que eles não tiveram os direitos básicos desde ali. Então, é um choque. Era aquela coisa assim, mas eu tenho direito disso? Sim, você tem o direito de ser informado pelo promotor por que você está aqui, porque tinha menino que não sabia por que estava lá dentro. Ele sabia o que tinha acontecido, mas ele não sabia dizer exatamente que artigo que fez ele cair, quanto tempo ele ia esperar para ser julgado, para ser avaliado, quanto tempo ele ia ficar ali dentro, qual era o tempo máximo de internação, não sabiam nada a respeito da própria situação. Isso é desumano. Você está preso, preso sim, privado da sua liberdade, e não saber quanto tempo isso dura, por quê e de que maneira você vai sair dali. Então, esse foi um trabalho importante para a minha formação como pessoa mesmo, como ser humano, para entender melhor o que é estar privado do seu direito desde o berço, porque eu tive os meus direitos garantidos, e isso é uma questão de equidade social que a gente tem que garantir, que é a obrigação de todas as secretarias, é a obrigação da Câmara, é a obrigação do poder público e da sociedade civil organizada, e, portanto, urgente fortalecer os conselhos, urgente, para que a gente junto consiga trabalhar falando a mesma língua e andando por uma sociedade melhor, por educação integral, efetiva, e não só para constar, como aconteceu em anos atrás. A gente conseguiu ter, na cidade de Ribeirão, eu falo isso com orgulho, na época, começou acho que na época do governo Maggioni, depois passou para o Gasparini, era um programa efetivo de formação, fomento e difusão das artes fora do âmbito escolar. Então, a gente tinha nas escolas e nos centros culturais dança sendo ensinada, circo, artes plásticas, maracatu, capoeira, resgate a culturas populares. Tem um afoxé forte na cidade que precisa ser fortalecido. Tem 2 ou 3 maracatus aqui e a gente não consegue botar isso dentro da escola, botar isso dentro dos centros culturais, por falta de condições mesmo que a gente tem que oferecer para esses grupos, para eles existirem nesses espaços. E aí a gente tem aí uma obrigação de fazer isso se cumprir, de fazer a lei, né, o Plano Nacional de Educação se cumprir, o Plano Nacional de Cultura se cumprir. Tem um Plano Municipal de Cultura que nos respalda, mas sem o apoio de todo mundo, sem a gente estar interligado, sem esse trabalho da Gláucia de colocar todo mundo aqui em comunicação, a gente não faz. Então, ou todo mundo se apoia e a gente vai numa causa só, que é fazer cumprir o que já é lei, transformar em ação efetiva o que já é lei. Porque o Estatuto é lindo. Agora, se ele se cumprisse desde o começo, não precisava medida socioeducativa. Minha fala é sobre isso. O que for necessário que a cultura faça na área de formação, difusão e fomento também, mas na área de formação, sobretudo, que é onde a gente dialoga, para efetivar o cumprimento do Estatuto, nós vamos fazer. O que tiver ao alcance, o que tiver perna, né, dinheiro, mas é aquela luta de construção pós-guerra mesmo, de ir atrás de recursos de iniciativa privada, de parceria e, sobretudo, de estar falando a mesma língua, conselhos e administração pública, para a gente fazer isso aqui cumprir de verdade. É isso. Basicamente é isso. Nós temos um compromisso com esse ECA aí, ele está pronto. Agora é fazer funcionar. Senão, não vai. Marco legal, o Brasil está cheio de marcos legais, né? A gente, de vez em quando, perde algum direito. Não sei se eu posso mencionar a perda dos recentes direitos, mas foram várias subtrações legais, aí, então, muito custo para conseguir direito, muito fácil para perder. E daqui a pouco eles suspendem o ECA, baixa a maioridade penal, acha que está solucionando o problema. E aí nós estamos criando um segundo problema, que é de saúde pública, de dependência de droga, né, que a gente trata como um problema de segurança, mas é de saúde pública. E olhar para tudo isso. Nossa Cracolândia é miudinha, mas ela só aumenta cada dia. E a molecada que está lá é jovem. E a responsabilidade é nossa. Começa daqui. É isso. Obrigada pelo espaço. Obrigada, Isabela. Eu acho que alegria poder ver uma secretária falar com tanta propriedade do Estatuto da Criança e Adolescente. Ele na tela. Né? Eu queria convidar o Glauber para que venha representar os conselhos tutelares, pode ser? Foi o primeiro que chegou? O mais velho, o mais antigo, conselheiro. Tarimbado já.
Assim, de fato, Isabela, eu acho que todos que te ouviram, a gente só tem realmente a crescer a esperança, né, de ver que a sua visão, a sua compreensão, a sua vivência, o seu compromisso com a infância e juventude e com a lei, né, muito, muito bom. Posso passar para você, doutora? Boa tarde. Eu estou representando o Sandro, o secretário da Saúde, que hoje está em Brasília. Então, assim, aqui nessa sala tem muita gente que eu já conheço. Eu acho que vai e volta são as mesmas pessoas que se reúnem, né? Porque é o mesmo grupo que está tentando fazer alguma coisa dentro do que a gente consegue, né? Eu concordo com o que foi falado pela Isabela, assim, o ECA é lindo, né? Eu acho que quem pegou o ECA um dia para ler, que nem um livro, né? E a gente que é da saúde, né? Eu estou ali com a minha companheira Fátima, que é da saúde da mulher, que, na verdade, a gente brinca que é materno-infantil porque não consegue se separar. E, infelizmente, cada vez isso está mais junto, né? Infelizmente ou felizmente, para a gente é felizmente que a gente tenta fazer alguma coisa melhor, né? Então, se a gente for pensar no ECA, o direito da criança começa dentro da barriga, né? Então, como a Isabela falou, a nossa Cracolândia, ou o nome que queira dar, cada dia está maior, né? Eu que já tenho um tempinho, né? Eu já conheço os filhos dessas meninas do passado, né? A gente fala menina porque, às vezes, o menino a gente não sabe onde está, a gente não sabe cadê o pai. Então, a gente consegue identificar a menina. E, muitas vezes, eu acho que nas nossas ações, a gente esquece o menino. A gente foca na gravidez na adolescência, foca no DST e o menino está à margem. Ou para ser responsabilizado, entre aspas, né, nessa parte do cuidado, ou só para ser cuidado mesmo e ser ouvido, porque ele é uma parte da coisa, né? Então, assim, se a gente pensar que o neném tem direito dentro da barriga, o direito dele já está inexistente nessa gravidez. E o que a gente vê a cada dia? Esses meninos têm lesão anatômica pelo uso de álcool e drogas por essa mãe. Então, ao nascer, até parece que aquela coisa está sob controle. Mas, quando esse menino cresce, ele desenvolve vários comportamentos, ou melhor, pode desenvolver, porque não há relação direta com a quantidade de uso e com as consequências. A gente pode ter alteração no desenvolvimento, tanto neuropsicomotor como de inteligência, comportamento. Então, esse menino ele vai estar fora de muita coisa na vida dele. Né? Ele vai deixar de conseguir ir na escola, deixar de conseguir ser querido por aquela família dele, porque ele não vai ter um comportamento que se chama de adequado pelos padrões da sociedade. Ele não vai conseguir ficar na escola e, infelizmente, a gente está vendo que ele tem reproduzido esse modelo. Então, se o conselheiro é mais antigo também, apesar do Glauber não querer ser chamado assim, ele já pode estar atendendo o neto. Quem é da Fundação Casa, atende neto. Quem é do abrigo que não está aqui, atende o neto. Então, muitas vezes, eu tenho a sensação que a gente não faz nada, porque a gente está constantemente enxugando gelo. A gente vai atrás e faz aquela mesma coisa repetida. Né? Infelizmente, eu acho que o CEA Vidas também atende neto, né? Que é uma outra ponta do atendimento da saúde. Então, essa sensação, essa vontade de querer fazer alguma coisa, ela é muito grande e comum em quem está nessa sala. Porque, assim, esse grupo sempre se repete. Pode não ser as pessoas, mas são os órgãos. E, assim, essa sensação que a gente tem de não estar fazendo nada, a gente tem que fazer alguma coisa. E, assim, a saúde, ela precisa, às vezes, que a pessoa seja levada. A educação, ou, às vezes, o núcleo da assistência, ou, às vezes, aquele local da cultura, aquela criança vai mais vezes. Então, assim, existe interseção muito grande da saúde com esses outros programas. A gente pactuou, dia 20 de junho, se eu estou certa, o programa de saúde na escola esse ano novamente, né?
que atende algumas escolas da saúde, da educação municipal e estadual. E se cada um de vocês pega um dia para ler a Portaria de Programa de Saúde na Escola 2017, ele tem 12 ações. Se todas as escolas ou todas as cidades conseguissem fazer só aquelas 12 ações, a gente morava no paraíso. Porque se cada uma daquelas coisas fossem atingidas, lá tem cultura da paz, prevenção de violência, prevenção de acidente, prevenção do uso de drogas, prevenção DST, gravidez na adolescência, acuidade visual, a vacina. Então, tem tudo que uma criança precisaria. Então, a gente está tentando acertar esta, porque, assim, aquela criança, o adolescente, principalmente, ele não vai sozinho na unidade de saúde, é muito difícil. Então, a gente tem que tentar achar o adolescente no local que ele vai, para tentar alguma ação, e não sentar ele numa sala para assistir uma aulinha. Esse modelo é sabido que não dá certo. Ele tem que ter uma outra participação, adolescente com adolescente, oficinas, um outro caminho. A gente tem que lembrar, assim, se a gente for falar no item gravidez na adolescência, para o Brasil, a gente não está ruim. Na verdade, o Ribeirão tem menos do que o Brasil tem. Mas a gente tem uma distribuição diferente entre o SUS e a saúde suplementar. Isso está diferente ainda. E a gente tem diferença de bairro, que está ligado para a saúde e em unidade de saúde. Então, a gente tem muita coisa para fazer. A gente tem gravidez muito precoce e a gente tem repetição de 1, 2 ou 3 vezes ainda durante a adolescência. Então, é uma destruição, ou sei lá que palavra, da vida daquela menina. Porque é ela, normalmente, que deixa de estudar. É ela que vai deixar de crescer e às vezes, proporcionar um futuro melhor, né? A gente tem, às vezes, gravidez de gêmeos, a gente tem gravidez de trigêmeos nessas meninas. Então, as consequências podem ser ainda piores, né? HIV na adolescência, esse ano passado, os índices estão muito piores, né? Na adolescência, cresceu em torno de 200 e poucos %, no adulto jovem, no menino, né, principalmente, beirando aos 400%. Então, são coisas que a gente não pode fechar os olhos. Eu sei, a Odete está aqui, ela sabe mais que eu, mas corpo humano e reprodução está dentro do livro de ciências, né? Então, assim, não é um assunto proibido. A gente tem que tentar vencer todas essas ideias, ou de proibição religiosa, comportamental, familiar, sei lá que nome a gente vai dar para isso, para tentar enfrentar esse assunto. Não adianta a gente fingir que esse assunto não existe, né? O conselho está aqui, ele também pode colaborar com dados, né? Então, assim, a gente tem na saúde todo esse lado da prevenção que a gente pode tentar, né, para tentar trazer para o ECA direito dessas crianças ou adolescentes. E tem um outro lado que também traz para o direito, que é da denúncia, ou de enxergar as coisas ruins que aquelas crianças e adolescentes também estão sendo atingidos. Esse é um ponto muito difícil na saúde. A gente tem ainda, às vezes, dificuldade com o atendimento do adolescente. Às vezes, a gente tem criança que vai sozinho, né? Esse é um ponto que a saúde tem dificuldade com os conselhos, que a gente tem tentado aparar várias arestas, já tentamos no passado e a gente vive tentando. Agora, no final de junho, a gente fez uma aula, uma conversa, nome que quiser, com o Dr. Ramon, promotor da Infância e Juventude, o Dr. Gentili, o juiz da infância, os conselheiros tutelares estavam representados em 2 momentos, onde a gente chamou pediatra, médico de saúde da família, ginecologista, enfermeiro, para discutir esse assunto. Porque, assim, aquela pessoa que está lá atendendo, chega uma criança sozinha ou chega um adolescente, é lógico que é esporádico, mas a saúde também se preocupa na hora do atendimento, na receita que vai dar, o porquê que aquele menino está sozinho. Então, assim, nesse momento dessas aulas, foram discutidos vários aspectos. Contracepção, é difícil você receber uma menina de 11 anos, fazer um teste de gravidez, né? A gente vê adolescente tentando engravidar para mudar a vida dela, mesmo que seja um sonho pautado na areia.
mas elas tentam engravidar com 15 anos. Elas procuram a unidade de saúde como se tivessem dificuldade para engravidar nessa idade. Então, assim, são vários pontos que a saúde tem dificuldade. Então, incentivando que essa denúncia seja feita corretamente, que a busca pelos conselhos tutelares ou a promotoria ou a vara da infância seja feita corretamente, sempre lembrando de defender o direito da criança e do adolescente, não com um tom de negar atendimento. Então, a gente sempre tenta essa discussão, né? Agora, voltando lá na droga, o que a Isabela falou, a droga é saúde pública, mas não é só saúde pública, né? Aquele menino está na droga por um monte de problema. Muitas vezes, estar na rua é melhor do que estar em casa. Então, quando a gente fala que precisa de educação, eu não falo que é só assim, não ter escola. É uma educação numa coisa maior. A gente vê essas mães repetindo modelos que elas tiveram. A gente vê mães repetidamente em ciclos de violência, tanto para ela quanto para as crianças. Então, a educação, não estou fazendo uma crítica exatamente à escola, é educação numa coisa maior. Mas se aquela criança não tiver, o adolescente, um lugar para ir, se ela não tiver um local de cultura, se naquele bairro não tiver ensino médio, o que ela vai fazer? Ela vai procurar o que é de graça, e o que é de graça, às vezes, é alguma coisa que pode não ser bom para ela. Exatamente. Então, assim, se a gente não der as coisas, o que eles vão buscar? Né? Eles, às vezes, já não têm a casa, já não têm a família, já não têm higiene. Quantas vezes a gente vê muito na saúde, na assistência também vê. Você faz o desfavelamento, leva para um conjunto habitacional. As pessoas repetem o modelo. As meninas param de estudar cedo, elas repetem os modelos de gravidez na adolescência e os ciclos vão se perpetuando. Então, assim, eu também acredito, todas as políticas têm que estar junto, não adianta estar separado. E a gente tentar se unir numa rede que seja realmente efetiva. Às vezes a gente faz coisa pontual, né? A gente, um entre os outros, tentando fazer uma coisa para aqueles casos, mas a rede ainda, como uma coisa efetiva, ela ainda é fraca, né? A gente consegue fazer um conselheiro comigo da saúde, aí a gente vai na assistência para uma família, mas em rede total a gente ainda tem uma fragilidade muito grande. Mas eu acho que assim, é falando, é discutindo, é tentando criar um modelo para que a gente não veja ano que vem a mesma coisa, né? Obrigada, doutora Márcia. Queria passar para a Odete. Eu acho que nós temos duas jovenzinhas, adolescentes, né? Importante a participação de vocês. Eu acho que tudo que a gente está discutindo aqui é para vocês, é sobre vocês, né? Então, eu fico feliz de vocês estarem aqui hoje representando todas as crianças, adolescentes e jovens aí da nossa cidade. Alô. Bom, boa tarde. Estou aqui representando a professora Sueli, né? Ela tinha um compromisso, então estou aqui pela educação representando-a. Na verdade, eu nem sabia desse protocolo que tinha que falar alguma coisa, mas vamos lá. Como a Gláucia colocou, nós estamos na construção do PPA, né? Com algumas dificuldades, porque nós não temos muito dinheiro, né? Então, nós vamos priorizar realmente coisas assim mais importantes, a questão de vagas nas creches. A Isabela colocou muito bem a questão da educação integral. Antes era realmente a jornada ampliada, né? Nós tivemos esse momento. E também é uma das prioridades, mas a maior prioridade é suprir a falta de vagas em creches, em EMEIs, né? Então, essa é a prioridade da educação, por meio de construção, por meio de convênios, né? Agora, eu sou mais especificamente da área da educação especial, né? Apesar que o ECA também, a criança com deficiência, ela também é uma criança. A gente tem lutado há 25 anos, né, nessa questão da inclusão. Eu acho que eu tenho mais condições de falar sobre isso, né, garantir o direito à educação.
nós iniciamos em Ribeirão Preto sem existir a lei, né? Então, nós temos a proposta política de educação inclusiva na rede. Então, a criança com deficiência, ela aparece, ela é atendida, né? E eu acho que uma coisa muito interessante que a gente pôde fazer um trabalho preventivo com elas, porque elas aparecem na creche, né? Crianças com deficiência, né? De 0 anos, de 1 ano. Então, nós temos um convênio com a PAI e ela encaminha para a escola. Ela é só atendida na PAI desde que ela esteja matriculada na escola. Então, nós colocamos estrategicamente uma condição até que elas possam estar nas escolas, em primeiro lugar. E ela chegando lá, às vezes é uma criança que não tem atendimento nenhum, né? Então, a partir daí, nós encaminhamos para as instituições, nós encaminhamos para atendimentos clínicos e nós começamos o trabalho todo com a criança com deficiência. Então, na verdade, o que nós estamos contribuindo com a prevenção da deficiência, né? Então, nós estamos com em torno de 600 alunos com deficiência na rede municipal, em todos os níveis. Temos ainda assim dificuldades quanto à acessibilidade, temos dificuldades de vagas também, né? Mas eu acho assim, uma coisa muito interessante, que nós estamos tendo até reuniões com o Dr. Marcelo, na Goulart, né? Promotor, na questão do atendimento às crianças com deficiência. O que a Márcia colocou, falta também a integração dos equipamentos, né? Às vezes, a gente se vê sozinha também, né? Se vê sozinha na educação, às vezes a assistência vê sozinha, a saúde também. Então, eu acho que falta... Antigamente existia, né, Márcia? Não sei se é dessa época, mas aquelas reuniões de rede... Em algumas, muito pouco. Tem uma intenção de transversalidade agora, de que a gente estreite esse diálogo. Exato. Na verdade, agora é uma tendência, né? Inclusive, a proteção social básica está... Agora já vamos conversando, tá Isso. melhor. A proteção social básica já vem realizando essas reuniões de rede. E aí a gente convida nos territórios, os CRAS, faz o convite para toda a rede do território, para que a gente possa mesmo fortalecer a rede, né? Porque eu acho que é um desafio em rede, não é um desafio da assistência, da educação, da saúde, da cultura, é um desafio em rede. A gente precisa atender essas crianças e esses adolescentes, a garantia desses direitos, a tentativa da garantia desses direitos, acho que a gente só vai conseguir alcançar com mais facilidade quando a gente integrar mesmo essa rede, os nossos serviços. Porque, realmente, às vezes a gente se sente perdido, né? Às vezes a gente já esgotou todas as possibilidades com aquela família, um ciclo, enfim, e a gente se sente perdido. E o que a gente não pode é isso, né? A gente não pode, assim, se fragilizar e esmorecer, porque o direito tem que ser garantido, né? A gente tem que lutar por eles. Na verdade, a criança e o adolescente, nós lidamos com as mesmas pessoas, né? Ela está lá, ela está na escola, ela passa um tempo, a maior parte do tempo, na escola, mas, às vezes, nós temos algumas dificuldades que, às vezes, a gente não tem condições de discutir o caso, vamos dizer assim, né? Então, aí se perde. Então, eu acho que uma das propostas do Dr. Marcelo Goulart também na questão das crianças com deficiência é essa relação, trabalho em rede. A sugestão nossa é essa também, né? Porque de repente, ela precisa de um atendimento. Às vezes, nós precisamos entrar em contato com a saúde, sabe? Aí vai se perdendo mesmo, né? Então, eu acho que a intenção nossa é essa. E ter a criança e o adolescente a maior parte do tempo na escola, sabe? E trabalhando em cima da qualidade mesmo do ensino. Eu acho que é isso. Tá bom? Bom, boa tarde. Eu quero primeiro agradecer a Gláucia, agradecer o espaço, né? Como a gente já falou, esse espaço é muito importante para a gente discutir, fortalecer essa rede, para que a gente alcance melhores resultados. Meu nome é Evelyn, eu sou assistente social da Secretaria Municipal da Assistência. Estou representando a Joana Dalva, que ela é coordenadora da Proteção Social Básica da Secretaria da Assistência no município. Inicialmente, ela havia me pedido para eu apresentar os serviços que a assistência oferece no município relativos à criança e adolescente.
digo serviços em relação à proteção social básica, né? Falar um pouco sobre o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que são realizados nos núcleos. A assistência hoje oferece esse serviço em 14 núcleos, espalhados pelos bairros. Esses núcleos são preferencialmente em locais, áreas periféricas, para facilitar mesmo o acesso a essas crianças, né? Eu acho que a maioria aqui que está aqui conhece o serviço de convivência, né, o serviço dos núcleos. Acho que é importante salientar também que esse serviço de convivência ele também é realizado por entidades, né, algumas entidades organizações da sociedade civil, não só por esses 14 núcleos da administração direta. E o nosso trabalho é preventivo, né? Então, a gente tenta prevenir que essas situações cheguem à proteção especial. E esse serviço de convivência ele tem tido bons resultados, mas a gente ainda precisa continuar, a gente precisa... não podemos parar mesmo, é uma luta, né? É uma luta constante. São realizadas oficinas com esses adolescentes. O público-alvo especificamente que a assistência social atende é dos 6 aos 15 anos. Essas oficinas são no sentido do desenvolvimento das potencialidades desses adolescentes, né? Desenvolvimento de potencialidade, tentar fazer com que esses adolescentes desempenhem uma consciência crítica da sua realidade. Porque enquanto ele se entende, né, no momento que ele se entende criticamente nessa realidade, ele tem esse sentimento de pertencimento, eu acho que as atitudes do adolescente, da criança, da própria família, né, passam a ser diferentes. Então, na verdade, é esse sentido de transformação mesmo da realidade social dessas famílias. Esse serviço de convivência ele vem em encontro ao PAEF, né, que é realizado no CRAS, encontro ao PAEF, que é realizado pelos CREAS, e é um serviço bastante rico, que tem tido muito bons frutos, mas a gente precisa... Essa conversa entre nós, né, é muito importante para que isso se desenvolva melhor. O que eu vim especificamente falar e passar para vocês é um programa novo, que vocês já devem ter ouvido, que o município de Ribeirão Preto já assinou o aceite, que é o programa Criança Feliz, né? Ele não é um programa de transferência de renda, ele é um programa complementar ao Bolsa Família. Então, o público-alvo desse programa são crianças e gestantes beneficiárias do Bolsa Família. Especificamente, gestantes, crianças na primeiríssima infância, do 0 aos 3 anos, e crianças que recebem o PPC LOAS, que são beneficiárias do PPC LOAS, de 0 a 6 anos. Também aquelas crianças que estão em serviço de acolhimento em família acolhedora ou acolhimento institucional. Como vai ser realizado esse programa? Mais ou menos um comparativo com a saúde, né? Como existe o programa de saúde da família, que os agentes comunitários vão até as casas, fazem as visitas, enfim. A assistência não tinha, até então, um programa específico para a primeira infância. E esse programa vem ao encontro para suprir essa necessidade. E, então, serão realizadas visitas por uma equipe técnica, os visitadores serão capacitados, né? Serão realizadas essas visitas serão periódicas. Então, depende de cada situação da criança, do adolescente, da família, visitas semanais, visitas quinzenais, mensais e também a gestante, porque um dos objetivos principais desse programa é trabalhar a afetividade dentro dessas famílias, né? Assim como o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos busca esse fortalecimento mesmo dos vínculos, o programa Criança Feliz vem trabalhar essa afetividade, esse cuidado, a proteção, né? Por exemplo, mães adolescentes, a gente percebe muito que é difícil a mãe adolescente ter um vínculo com o filho, porque por toda a história, enfim, né, que ela carregou durante a gestação. Então, esse programa vem atender esse tipo de necessidade. E eu acho que como a gente, né, todo mundo já citou, eu acho que é um trabalho em rede mesmo, a gente precisa fortalecer essa garantia. Porque, como a gente costuma falar em relação ao programa da Criança Feliz, se a gente muda, se a gente transforma, se a gente dá atenção no começo da vida, a gente transforma o resto da vida toda, né? Então, por isso que eu acho o programa está em fase de implantação no município, a gente ainda não
o município está se organizando, a secretaria está se organizando, mas eu acho que é um programa que vem ao encontro e que vai somar muito para a gente, né, não só para assistência, mas para toda a rede. Já posso perguntar? Claro. Essas equipes já estão em atividades ou não? Não, ainda não. O programa está em fase de implantação, né? O município assinou o termo de aceite e aí está tomando as providências cabíveis para a equipe já começar a atuar. E esse serviço também vai ser em conjunto, em parceria com os CRAS. Fala para ele do treinamento lá de Rio Preto. Exatamente, a gente participou de uma capacitação, né, em São José do Rio Preto na semana passada. Uma capacitação muito interessante, porque a gente pôde entender mesmo os objetivos do programa. Porque o programa até então tinha chegado para a gente de uma forma mais superficial, e aí a gente entendendo, estudando todas as orientações técnicas do programa, a gente vê que esse programa é fundamental. Porque a primeira infância precisa de uma atenção muito especial. Né? Então, essa capacitação foi realizada lá em São José do Rio Preto, com as DRADs da região, né, das macros, enfim, foi uma capacitação muito interessante. Então, o segundo passo é capacitar os supervisores, né, que irão capacitar os visitadores e assim por diante. Então, a prefeitura já está em fase de implantação do programa. Aí o Glauber vai perguntar como é que eu sei que eles foram para Rio Preto. Você não vai perguntar? Porque eu assim, sei como é que você sabe. A Evelyn não falou que isso é uma parceria, no fim, assim. Exatamente. O prefeito assinou, mas é uma parceria saúde, assistência, educação, né? A rede como um todo. Isso. Então, uma pessoa da saúde, do programa que trabalha comigo, o Roberto, foi com assistência para esse treinamento em Rio Preto. Porque a primeira vez que a gente foi ouvir falar na DRADS, eu também tive essa impressão dela. Era uma versão mais superficial. E o meu receio naquele momento era como seria o treinamento desses visitadores. Porque, assim, toda vez que a gente leva alguém para casa, a gente tem que pensar. Esse visitador ele tem que saber o que tem aqui. Então, o que a assistência tem, o que a saúde tem, porque a gente tem que somar e não, né, dificultar. Então, eu acho que essa forma, né, a primeira, quando a Joana Dalva falou, quem vai da saúde? Porque aí que eu fui entender. Não, eu não levantei a mão. O Roberto é o enfermeiro que trabalha comigo e ele é responsável pelo programa Floresce uma Vida, que é aquela parte da saúde que faz o agendamento de todo bebê recém-nascido na maternidade SUS. Ele funciona bem e o Roberto também faz essa parte desse controle da vacina, o teste do pezinho. Então, assim, era a pessoa mais indicada na hora que eu entendi o que era esse programa, exato, que seria para essa fase inicial. Eu falei, temos que entender como que a gente vai fazer de um jeito só, né? Eu ia fazer essa pergunta, porque pelas questões que você colocou, né, tem muito a ver com a saúde e com a educação, porque essas crianças elas estão na creche, né? Foi um representante da educação. Fomos assistência, saúde e educação. Inclusive, a gente já está montando, né, em trâmite, não é oficial, ainda não foi publicado no diário, mas o comitê do programa já está sendo montado com esses representantes, saúde, educação e assistência, e a gente vai estender o convite a outras secretarias, porque eu acho que é importante a gente, né, quanto mais a gente somar, melhor. E tomara que seja um embrião, começando pela primeira infância, aí a gente vai para a segunda infância, para a adolescência, né? E aprender a trabalhar em rede articulado para alcançar toda aí a dimensão da infância e adolescência. É um grande problema já, né, Glaucia? Porque já passo a palavra para você. A primeira infância, assim, há muito tempo a gente não vê nada nesse trabalho preventivo. Eu e a Vera chegamos primeiro, estava ouvindo a secretária, que bom, a gente tem uma secretária com a mente aberta, né? Até brinquei que se o Nogueira estivesse ouvindo, ele ia mandar um zap, né? porque fazia muito tempo, infelizmente, foi se perdendo algumas coisas, né? A infância de Ribeirão. Tanto que hoje a nossa caminhada que a gente fez em comemoração ao aniversário, o tema era o que temos a comemorar de 27 anos de estatuto, né? Então, quando a gente não tem a prevenção, acontece o que a Márcia falou. Eu já estou atendendo o neto, né? As filhas da Sandra Mara, eu já estou nos netos da Sandra Mara. São situações reais. Por quê? Porque não há o preventivo, não há
uma situação. Então, assim, o conselho tutelar, que não deveria ser a porta de entrada, se torna a porta de entrada. Né? Por quê? Porque alguma coisa falhou, porque algo de errado está acontecendo. Né? Então, nesses 27 anos, lógico, nós temos muito, sim, que comemorar também pelos avanços que o Estatuto trouxe dentro desses 27 anos, né, de conscientização da população. As pessoas estão mais conscientes em denunciar, principalmente violências sexuais. Né? A gente viu um dado recente agora da Secretaria de Segurança Pública que aumentou o número, né? Mas, na realidade, não é que aumentou, é que as pessoas passaram a denunciar mais. Né? Então, essa sensação de segurança em ter uma resposta dos órgãos, né, ainda que muitas vezes a pessoa procura o conselho, mas não resolveu nada. Porque a gente também se vê nessa mesma situação de mãos atadas. Porque é uma corrente. Né? Não dá para o conselho seguir nessa engrenagem se algo falha no meio do caminho. Se o poder público, de forma geral, né, entenda poder público, não só poder executivo, mas o próprio judiciário, né, a vara da infância, a promotoria da infância, é tudo uma rede. Né? E, às vezes, a gente vê que fica naquela situação que a própria justiça começa a transferir. Né? Não faz o papel dela, deixa de fazer e cumprir o papel dela e passa a responsabilizar outras pessoas. Né? Nós demos algumas entrevistas ontem, a gente falou isso, algumas inversões que estão tendo. Né? Nós temos uma chuva de representações hoje na Justiça pela ausência de políticas públicas e as representações se voltaram contra o Conselho, como se o Conselho não estivesse cumprindo algo. Quando, na verdade, a falha não está nisso, está na política pública. E vamos responder, obviamente, né, porque está lá, representou, né, mas são as inversões. Então, secretária da Cultura, faz tempo que nós não temos uma infância, como você mesmo citou, desde a época do Magione, que cultura não existe para a infância e juventude de Ribeirão. Quiçá possamos voltar a ter, na sua gestão, essa visão de que adolescente possa, nós temos 2 adolescentes, possa voltar a pensar que tem uma atividade pós-escola, porque é uma outra situação, né? Tá aqui a professora, o que atrai o jovem hoje na escola, né? E o tráfico hoje ele é sedutivo, ele seduz mesmo, né? E dá algumas sugestões. Se nós não temos cultura, não temos esporte, né? Não temos lazer, o tráfico vem e domina, né? De braços abertos. Quando eu cheguei no conselho, eu ia falar o ano, a média era 16 anos, 15 anos. Hoje é 12, 11, que estão nas esquinas. Né? Então, infelizmente, é uma realidade. Então, isso me deixa, enquanto conselheiro, muito feliz. Né? Tomara que o prefeito não vete com essas ideias tão progressistas, né? Tomara que ele não vete, que ele tenha essa mesma visão para a infância de Ribeirão e possa colocar, sim, em prática. Torcemos por isso. Nossa, me acalmam essas falas todas, porque a gente percebe que a coisa está funcionando já em rede. Né? A intenção existe, então agora é começar a efetivar ações e elas já estão encaminhadas. É bom sentir que a gente não está sozinho. E aí também fortalece a gente olhar para algumas coisas que já estão efetivamente funcionando. E eu queria pontuar, por exemplo, a fala da doutora, quando a gente fala que... A gente está falando muito na primeira infância, né? Mas como essa questão da vulnerabilidade social do jovem também é muito relevante, a gente não pode deixar de olhar, que é a fase crítica, de levar o atendimento para onde o jovem está, né? E não esperar que ele venha até a unidade de saúde, mesmo porque, da realidade que a gente conhece... O meu posto de saúde é o da Vila Virgínia, porque eu moro para lá ainda de Bagdá, mas o posto mais próximo é o da Vila. Jardim Itaú, pensa no fim do universo, moro para lá. E aí, então, para conseguir, por exemplo, o ginecologista é só para o ano que vem. Da última vez que eu liguei, é para o ano que vem. Então, é uma realidade que já é pesada para a saúde administrar. Se a gente não vai até onde o jovem está e ele se depara com essa realidade, quando é que... para cuidar, por exemplo, da anticoncepção? Que jeito, se a gente não tem nem como suprir o que a rede já precisa, né? Então, de repente, esses programas que vão até o jovem, tem uma pista de skate que vai ser inaugurada agora no dia 23 de julho, aqui que é uma iniciativa da assistência social, do Fundo Social também, e que recebe aí o apoio de um monte de pessoas do esporte e da cultura que vão estar presentes aí fazendo
o rolê acontecer, vai estar cheio de jovens. De repente, vai ser um espaço... Esse é um exemplo que eu estou citando, assim, que dá para a gente trabalhar transversalmente. É um espaço em que a gente sabe que os jovens vão estar. Um espaço de concentração. De repente, nos centros culturais, futuramente, a gente vai ter também gente jovem reunida. É aí que a gente tem que atuar. E não com aquele discurso senil, não posso dizer dessa maneira, mas com aquele discurso arcaico de que olha, jovem, isso eu tive essa experiência lidando com jovens diretamente nos centros culturais. Fique longe das drogas, é horrível. Não é. Se fosse, seria mais fácil ficar longe. Você tem uma realidade que é essa, sem lazer, sem... Eu estava olhando para as Olimpíadas, mudando de pato para ganso, mas é tudo a mesma coisa, né? Olhando para as Olimpíadas e vendo que os medalhistas de ouro do Brasil são pessoas que saíram da favela, das comunidades. E quando você entrevista essas pessoas, eles dizem, também eu só tinha o judô, também eu só tinha o karatê. Ele teve essa escolha, mas é que o karatê foi mais forte do que os braços abertos do poder paralelo, que ele atua onde o poder público falha, né? E ele falha. Os EMEIs, só para completar, assim, tive uma experiência maravilhosa pessoal com os EMEIs, com os meus filhos, quando eles são grandes, a maioria deles, tenho vários, e eles estudavam nos EMEIs. A gente tinha dentista, tinha médico dentro do EMEI, então, alguns diagnósticos eram feitos ali dentro e depois passavam para a área da saúde. Eu te falo porque algumas deficiências, por exemplo, eram diagnosticadas, deficiência auditiva, diagnosticada dentro do EMEI, a dentista do EMEI atinou, falou, a fala está atrasada, precisa ver. Tudo isso... Não precisa nem ser o profissional da saúde, da educação enxerga muitas vezes... Justo. Porque precisa levar na saúde, na educação, a criança já está. Exato. Exato, porque a criança está dia a dia na escola, né? Ou no núcleo, né? O dia a dia da criança, do adolescente, diz muito sobre ele, né? Na escola, no núcleo. Então, é por isso que o trabalho em rede precisa ser fortalecido. Né? Porque a escola pode trazer assistência, enfim. Exato. Uma coisa que eu estava pensando, refletindo, né? A gente tem falado muito sobre educação em tempo integral, né? Então, a gente quer deixar a criança o dia inteiro dentro da escola, né? Por outro lado, será que... E a família é cada vez mais distante dessa criança, né? Por outro lado, a gente não tem a questão da articulação, né, dos espaços de cultura, de esporte, né? Nós não temos. Você olhar para a periferia, você não vê uma quadra legal, uma quadra bem cuidada, né? Só sucateado, né? A única coisa que a gente tem é futebol, né? E futebol, gente, qualquer campinho de terra, né, uma bola, as crianças não precisam, né, de muita coisa. Agora, outras modalidades, né, você não tem incentivo, você não tem essa possibilidade, né, Agora, por que a gente precisa de pensar em investir, né? Porque para você ter educação, jornada em tempo integral, você tem que pelo menos duplicar o número de escolas, né? E as coisas são feitas meia boca, você ainda prejudica quem está na sala de aula, né? Porque é uma atividade de judô, né? É uma atividade de capoeira durante o período escolar, só vai atrapalhar quem está em sala de aula e a vontade de sair da sala de aula para ir jogar capoeira, né? Por outro lado, você precisa de viabilizar os centros culturais, os centros esportivos, né? Para essa criança até não ter aquele sentimento, querem me trancar o dia inteiro dentro da escola. Não é por aí, né? O direito ao território, o direito à sua comunidade, a usar todos os recursos que tem ali, conhecer e poder usar, né, os recursos que estão ali na sua comunidade. E eu acho que é isso que a gente tem que inverter a lógica, né? Porque se a criança tiver um núcleo bem equipado, com atividades que sejam atrativas, que sejam contextualizadas, né, com certeza a adesão, né, a permanência desse jovem, as oportunidades que ele vai ter. E o núcleo também não precisa ter tudo, né? Não precisa repetir o que a cultura tem, nem o que o esporte tem.
né? Então, como que a gente consegue pensar essa questão da intersetorialidade, né, de integrar, porque cada vez a gente tem menos recursos. Falando com a Isabela, que ela chegou, vamos trabalhar em rede, porque você é a política mais pobre do município, a menor renda, né, da esporte, secretaria, né? esporte e cultura, né? Então tem que trabalhar junto, né? A Renata quer falar, até esqueci de falar que você está representando o vereador Maurício Gasparini. A Isabela quer concluir porque ela tem que sair. Desculpas imensas e agradecer muito por essa oportunidade, por esse espaço, dar uma esperança para trabalhar. Porque marquei as 3 horas, são 3h15, eu estou aqui lindamente. Mas, enfim, ainda sobre transversalidade, essa necessidade da gente trabalhar junto, trabalhar em rede, trabalhar em equipe, o Itaú Unicef tem o recurso e faz o trabalho de rede, de tecer redes entre projetos de diversas naturezas. Tem um olhar muito voltado para esse negócio da educação integral, mas pensando ela fora do ambiente escolar, pensando que tem que mesmo, isso que a Gláucia falou, tomar posse dos espaços da comunidade, para isso qualificar esses espaços, que também, né, não é bater uma terra lá e chamar de campinho, tem que, né, o povo dá uma área lá e falar ali é campinho, bota uma trave. Deixar um espaço legal para os adolescentes ocuparem, para eles sentirem que aquilo é deles. Não é um espaço de tomar geral da polícia, é um espaço de fazer o movimento deles, de levar música, de levar... Dizer que para a inclusão, né, para essa coisa da acessibilidade, tem muita coisa da cultura que pode contribuir. A gente tem contadores de história que estão se especializando em Libras, que podem levar essa questão da inclusão social para o portador de deficiência. Portador é uma palavra idiota. Para o deficiente. O pessoal do Egídio Pedres, que está fazendo, nesse final de semana, está lá no Palace, uma exposição maravilhosa do trabalho deles. Um trabalho muito legal de educação e arte junto. Quem puder prestigiar, faça isso, está bonito. Falar sobre o Expressão do Silêncio, que foi um grupo que nós perdemos, que atuava nas escolas na época que existia essa transversalidade, que era o grupo de surdos, que dançava. Na frente desse grupo estava o Alexandre Snoop, que é um grande líder social. O outro é o Lezé, que é grande parceiro, faz aí um movimento e ajuda em muita coisa. Sobretudo aquela questão do rolezinho do shopping. Ele tem agora, dentro dos 2 shoppings, foi uma ação inteligente do Ribeirão Shopping e do Santa Úrsula, de colocar os meninos lá para dentro e falar, ocupa isso. Faz do jeito de vocês, mostra o que vocês esperam. Porque o moleque vai para o shopping porque não tem lazer no bairro. Se tivesse essas quadras, se tivesse esses espaços, ia fazer o quê no shopping? A importância de ouvir o jovem é fundamental. Fundamental. Qual que é o meu desejo? O que eu gostaria de ter? Sabe? É só que as coisas são impostas. Não é? Eu participei dessa fala da Regina, que eu queria falar. Por que ela não pode ouvir? Eu já falei, eu já falei que ela não Eu vou pedir desculpas mesmo por ter que me adiantar, mas é que nossa agenda está muito louca. Já deixa na sua agenda lá, Isabela. Eu queria ficar a tarde inteira, acho tão relevante, mas o povo quer, tá o meio ambiente lá, tá foco, força e fé. Mas vamos junto. Com licença. Nós vamos dar continuidade. A Renata se inscreveu. Renata, por favor, vem aqui, se identifique. Depois nós vamos passar para nossas jovens. Boa tarde. É só para trazer discussão também que essa situação da falta de atrativos, né, na área da educação e lazer tem trazido um outro grito de socorro, porque a gente recebe um pedido de socorro das mães para empregar os seus adolescentes em programas que, inclusive, são programas pertinentes, como o da Fundete, mas o grito de socorro é: eu não sei mais o que fazer com o meu filho, com a minha filha, que eu estou perdendo para as ruas, para as drogas, para a prostituição e para os quartos, porque os filhos têm ficado também reclusos dentro dos quartos, em redes sociais, que hoje é muito acessível, né? Mesmo com pouca renda, destina-se o dinheiro para ter uma rede Wi-Fi, e muitas vezes em detrimento de uma necessidade básica. E aí essa mãe, como não tem onde colocar esse filho, emprega meu filho, por favor. E é uma saída? Será? Então, tem que trazer isso à discussão mesmo, porque é um grito de socorro que a gente não pode ficar sem resposta, a gente não pode ficar sem dar resposta. Obrigada, Renata. Muito bem colocada essa questão de que a gente está vivendo essa guerra aí contra
questão do isolamento, né, dos nossos jovens que ficam conectados, né, de deixar 20 horas por dia, ficam conectados, né? Dentro dessa retomada, Gláucia, de espaços, né, que a secretária tinha colocado, principalmente a questão do esporte, né, a gente vê que, por muito tempo, o poder público deixou de investir no esporte e um determinado grupo político tomou conta desses espaços da periferia para fazer mau uso, inclusive. Né? Aquela ideia de que esse movimento, esse grupo estava fazendo bem para aquela comunidade, não era tão real e verdadeiro. Né? Além de seu uso político, né? Porque tinha a ausência do poder público ali, que era feito, né? Que é feito até hoje, porque esses espaços não foram retomados para o poder público, continua em mãos ainda aí alheia, alguns agora um pouco abandonados, né? Então, que o poder público pudesse retomar essas discussões, porque assim, a gente não tem na periferia algo que possa ser atrativo. A gente tem um Curupira, tem um Raia, só um recorte social nítido que fica ali. Então assim, o que sobra para quem está na periferia? Exato. E partindo do princípio que a gente precisa ouvir esses jovens, esses adolescentes, para saber assim o que eles pensam, quais são as vontades, né? O esporte é sempre unanimidade, né? E o esporte é transformador na vida desses adolescentes, assim como a música, né? Então existem ferramentas que a gente pode trabalhar com esses adolescentes, com essas crianças, que são capazes de transformar a realidade desses meninos. O esporte é uma delas. Verdade. Eu queria abrir a fala para quem quiser ou fazer alguma pergunta, para quem está aqui à frente. Queria a Regi. Só, enquanto a Regina vem, que só queria fazer um relato, né? Nós temos aqui, né, uma boa representação dos conselhos tutelares, e hoje eles fizeram uma manifestação no Palácio, e a Câmara Municipal esteve visitando os 3 conselhos. O único que está bem na fita é o Conselho 1, né? Conselho 3, né? E o 2 é lastimável, né? Lastimável as condições totalmente insalubres de instalação do Conselho 2, né? Mas a gente tem, o bom foi ver que a Câmara entrou, né, não só às vezes com um vereador, né, mas os vereadores entraram em apoio aí à demanda dos conselhos tutelares, né? E eu apresentei um pedido para que aqui essa parte, assim que entregar o anexo, essa parte aqui debaixo do conselho possa ser destinada da Câmara, a gente possa ser destinada para os conselhos tutelares, né? Foi muito bem aceito pelo secretário da Assistência, eu acho que porque nós vamos ter um problema resolvido para o resto da vida, né? No sentido assim, vocês nunca vão ter problema de prédio, aí a gente busca outros conselhos, é lógico, até chegar no 5º, né? E então a gente está nessa luta aqui. Nós temos um pouquinho de resistência, de entendimento com relação a Conselho Tutelar é executivo, não pode juntar com o legislativo, mas a gente está buscando jurisprudência até junto ao Tribunal de Contas. Eu fiz algumas consultas, né? Mas isso também a gente já queria aproveitar e pedir o apoio de vocês, né, no sentido de garantir que esse espaço, porque vocês vão ter segurança, né, não vai precisar de contratar guarda, então um espaço que não vai sofrer arrombamento, invasão, vai ter sempre um guarda civil aqui, de prontidão, no sentido até de garantir a integridade física dos próprios conselheiros, né, um espaço com manutenção, com limpeza, né, então a gente... Oi? O conselheiro não vai precisar de ser faxineiro, né? Então, também é algo, mais uma ação que a gente entende que está... vamos ver se a gente consegue melhorar também, né? Eu até estava comentando com a Fátima, né, que as redes a gente está sempre retomando. A falta de continuidade.
Isso é extremamente importante. A falta de ter essa participação de todas as secretarias, que em muitos momentos que a gente participou de discussões, uma secretaria não conhecia a outra, sabe? Ainda mais se eu estou falando de jovem. A minha preocupação é essas crianças que estão nos semáforos, que aumentou demais, sujeito a todas as situações de violências que elas estão expostas. Muitas crianças vendendo pano de pratos, balas. Ali, todo dia você encontra essas crianças nos semáforos. Outra questão importante, né, que eu tinha até comentado, de Regina, ouvir... e era uma situação já resolvida na cidade. Sim. Né? Mas o abandono de uma política pública, né, quando o programa Pedagogia de Rua foi simplesmente extinto, né, na cidade, então nós voltamos à velha realidade, que é a exploração das crianças. Né? Exatamente. E outra questão, eu até estava comentando que eu participei de uma reunião em São Paulo, o Encontro Estadual das ONGs AIDS. Eu fiquei maravilhada com a postura dos adolescentes se posicionando politicamente numa organização do grupo jovem e colocando o que eles querem. Você entendeu? São adolescentes... 24 anos, a idade média desses adolescentes, e que nasceram com AIDS, sabe? Transmissão vertical. Tá? Mas foi tão rico o posicionamento e o embate que eles fizeram até no meu desejo, sabe? Por isso que eu acho de extrema importância estabelecer um GT de adolescentes, para que eles possam construir no seu próprio território, na sua escola, um grupo que possa encaminhar reivindicações deles para o serviço público, sabe? Porque isso você garante continuidade e estabelece entre eles: eu sou uma pessoa que posso ser ouvida, porque eles não têm esse direito, a gente não vê. Né? O que tem? Os pancadão? Aí vão falar mal dos pancadão. Mas eles estão lá. Está lá no território para eles. O que a secretária da Cultura, gostei muito dela, da postura dela, acho que podemos levar para lá, não trazer o adolescente para cá. É isso que está posto, sabe? Aí ele fica exposto a todos os tipos de violências. Doméstica, sexual, vou fugir de casa por quê? Tráfico de pessoas, está aí, é sujeito, por quê? Eu não tenho outra opção de vida. Né? Acho que isso a gente tem que resgatar, né, nessa valorização. Em relação à violência sexual, eu queria trazer aqui para a mesa a questão da violência crônica mesmo, sabe? Que, quando aparece, e que passou pelo CRAS ou CREAS, algum grupo, mas a gente já pegou tantos casos extremamente graves que demorou muito para chegar. E por que demorou para chegar? Você entendeu? A gente tem essa o poder público está sem dinheiro, mas a gente tem que trabalhar, ter criatividades, sabe? Principalmente dentro da educação. Eu gostaria de ter um espaço bonito onde que eu possa ir e me agradar, fazer aqui mesmo que eu vou ficar. Você entendeu? Com as opções que eles estão trazendo para nós. Mas tem aquela coisa, né? Eu sei o que vocês precisam. E não é assim que a gente consegue funcionar. Eles podem passar para nós o que eles precisam. É isso que temos que valorizar. Obrigada. Obrigada, Regina. Nefer. Acho que eu posso falar daqui mesmo, para não sair na TV. Boa tarde. Meu nome é Nefer, sou assistente social e eu não estou representando nenhuma instituição. Vim por curiosidade e para poder acompanhar. Assim, ouvindo tudo isso, a necessidade que eu sinto é de algo mais concreto, mais palpável, e que dessa discussão toda tão rica que nós tivemos aqui, sei lá, pudesse ser criado alguma ação, uma ação. Porque, sentada aqui, eu conversando com as jovens, né, e a Regina
falou, os jovens, né, precisam ser ouvidos. Eu sinto assim, poderia se pensar na possibilidade de se criar uma agenda, alguma coisa do tipo, para que se fosse nas periferias, ou que essa reunião fosse descentralizada e a gente chegasse a esse território e, né, como seria esse impacto, e vamos ouvir esses jovens, ouvir a periferia, porque a política pública ela tem que ser construída do chão. E a nossa vereadora, aí, com todo esse apoio, as secretarias, pensar junto com eles a melhor solução para melhor atendê-los. Então, assim, uma angústia, porque sair da reunião, eu sei de todo o esforço da vereadora e das pessoas aqui, são sempre as mesmas pessoas realmente engajadas nisso. Mas a gente uniu um esforço maior para que se crie uma agenda e que a gente vá em frente, seja qual for o partido que assuma o poder daqui a alguns anos, e que esse esforço, essa tocha seja passada para frente, né, para que realmente se torne um ato, alguma coisa do tipo, para que a gente chegue lá para falar com eles e ouvi-los, para que algo comece a dar alguns passos. Assim, é isso que eu pensei. Dividir. A Rosa quer falar e depois a Regina. Eu só queria lembrar, enquanto a Rosa vem para cá, que nós tiramos essa proposta na conferência municipal, né? Porque, na verdade, né, o que a gente tem que cobrar agora é do Conselho de Direitos, né? Porque a gente tem a conferência lúdica, que acontece de 2 em 2 anos, só que não, anterior, a gente tem que ter uma vivência, né? Como que essas crianças, como a Isabela mesmo falou, né? Os meninos entendiam o que era, né? Começaram a entender o que era o Estatuto da Criança e Adolescente, quais são esses direitos que eles são portadores. Então, eu acho que a gente pode cobrar do Conselho de Direitos operacionalizar, né, essas reuniões setoriais, né? Como que a gente pode viabilizar isso, que foi a proposta que nós tiramos na última conferência, né? Bom, boa tarde a todos, né? Meu nome é Rose, sou do Conselho Tutelar 3. Estou um pouco rouca porque a gente cantou muito, gritou muito de manhã. Mas uma das primeiras falas também era isso que eu queria colocar, que foi tirado nas conferências, inclusive os adolescentes também, viu, Regina? Nos surpreenderam, porque eles se colocaram, eles se empoderaram da palavra, e eles pediram isso, essa continuidade, de quando entra governo, de repente a coisa que está funcionando, por vaidade, tira fora, você entendeu? Eu quero deixar minha marca, e não houve, né, a população. Então, eles falaram isso aí foi já passado, e parece que já tem a cartilha, né, do CONDEC, acho que já formulou. Parece que sim, não tenho certeza de tudo, porque as discussões foram municipais, depois foi em âmbito, então acho que agora já se formulou. E, inclusive, eles pediram, doutora, eu não lembro o nome, de um médico para adolescente, Herbiat, então. Eles pediram isso, você entendeu? Para que eles possam ser atendidos mesmo, né, com uma pessoa que tem, né, a mesma conversa, né? Então eles pediram isso. Eu fiquei nesse grupo, então eu lembro de alguns apontamentos. Então isso que a gente está fazendo aqui, essa discussão, eu gosto da discussão, mas também gosto quando a Lenier, né? A Nefer, ela também coloca, né, da questão da gente fazer algumas ações em relação às crianças que ficam vendendo pano de prato. Nós levamos, a gente levou para o promotor, a gente oficializou o promotor uma audiência pública, chamando todos os interessados, sabe? Chamando a ACI, chamando os lojistas, os comerciantes, chamando a população, chamando todos o poder público, né, para que a gente possa, junto, fazer a discussão, uma discussão ampliada, que a gente possa informar a população através de materiais, né, de informativo, não dê esmola, fazer voltar aquelas campanhas mais intensivas, com como chama, outdoor, tem que cada um fala de um jeito, mas que a gente possa fazer campanhas expressivas, visíveis, né?
Eu acho que é isso. E essa é uma das falas. A outra fala da questão dos núcleos, da questão... Os conselhos tutelares, está aqui a conselheira de Direito, né, a doutora Márcia, é uma das conselheiras, nós já fizemos 2 diagnósticos. A gente fez um diagnóstico da questão da cidade, que foi feito pela doutora Marina Bazon já há algum tempo, mas que, como não teve, né, e os problemas foram se agravando, mas ainda é muito atual aquele pedido nosso. E depois o Conselho Tutelar 2 fez um diagnóstico da região do Conselho. Então, tem apontamentos da onde a necessidade de implantação, do que e por quê. Todos ali explicadinho. Então, eu queria pedir também aqui, fazendo um pouquinho a fala, que a gente ocupemos também o CMDCA, porque lá é um lugar de discussão de políticas públicas, que a gente vá lá e que a gente não só meramente repasse de verba para a entidade, mas que a gente faça discussão. Não é? Que a gente faça a discussão das políticas públicas, da implantação ou da sua implementação. Né? Porque tem muitos, a gente sabe que tem muitos profissionais aí sofrendo, né? Porque eles querem desenvolver o trabalho e não conseguem, porque é limitado os recursos, são limitados. Né? Então, a gente precisa fomentar essa discussão e a gente precisa fazer isso. E lá é um espaço garantido que nós temos. Né? Então, isso eu acho que é muito importante para fazer de ação. É os fóruns permanentes, né? Assim, a gente fazer a discussão, o CMDCA chamar, e eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem, quando a gente está fazendo a discussão, a gente está tendo as ideias. Eu acho que essa chamada de audiência pública, eu acho que é super interessante, não sei como que vai ser a resposta, o feedback. Ah, e outra coisa que eu queria aqui falar também, a respeito, falou do menor, da criança, do adolescente aprendiz, né? Porque fala, né? O menor aprendiz, isso aí é horrível, essa palavra, mas fala do adolescente aprendiz ou do primeiro emprego. O que nós também já levamos isso a conhecimento? Tinha um juiz, o João Manuel, que estava comigo, eu não lembro o nome do juiz, mas ele fez uma proposta que era de chamar os empresários a entender, para abrir mais o leque, né, para contratar os adolescentes. Porque hoje não existe essa compreensão, né? Então, então, aí depois vocês podem me falar. Mas o juiz, ele conversando com a gente, ele falou: será que a gente não pode abrir mais esse leque? Então, isso aí ficou conversado e a gente não terminou. Então, é isso, né? Essas coisas que estavam aqui. Né? Posso só? Eu vou só completar aqui uma coisa que a Rose falou. Então, eu acho que eu tive que pegar para mim assim, porque eu sou a única conselheira de direitos que está aqui, Sim, né? doutora. Porque eu sou pela saúde. Então, eu vou levar isso que você falou, a Nefer falou. Eu fui para o Conselho de Direitos em 2006 e eu fiquei até mais ou menos 2009, quando eu fiquei um tempo longo fora. Então, na última conferência, eu não estava no Conselho de Direitos. Eu voltei após a realização, então eu me lembro que, como a Cris falou, ela estava nesse período como conselheira de direitos, existia uma comissão que discutia o que foi solicitado na Conferência Lúdica, principalmente, né? E que levou isso para essas discussões setoriais. Só que depois, quando eu voltei, isso não perpetuou. E é o que a Rose falou, as pessoas usam o Conselho de Direitos na busca de financiamento das ONGs. Na época de votar a resolução, que é sempre no final do ano, na época de votar a lista, a sala enche, que a gente não tem espaço na própria sede do Conselho. Tirando isso, as pessoas não... As meninas vão embora antes de falar?
Vocês não podem falar antes de ir? Como é que, só uma curiosidade aqui, como vocês souberam de hoje aqui? Então, eu sou estudante de serviço social. Pode falar rapidinho, o tempo que você fala aí, você fala aqui. Vem falar aqui. E traz ela também. Não, você só fica do lado para dar apoio. Apoio moral para ela conseguir falar. Só fica do lado. Você nem vai aparecer. Então, não sou tão jovem assim, né? Eu tenho 26 anos, sou estudante de serviço social, faço faculdade na UNAERP e sou estagiária da Evelyn, né, no PSB no Jardim Aeroporto. Então, levantando esses assuntos, por mais que eu não esteja lá incluída ainda no ECA, né, mas lembrando da minha adolescência, das oportunidades que eu tive diante do esporte, que na época tinha o treino na Cava do Bosque, através do basquete, foi onde eu iniciei, tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudos no COC, e aí também o COC também trouxe uma outra visão de mundo, o estudo. Então, a essência que tem no esporte, a essência que tem na educação, eu acredito que tenha mudado muita coisa do que hoje eu sou, né? E trazendo a minha sobrinha, eu acredito também que eu possa tá incentivando, mostrando um pouco para ela. Tem algumas questões que ficam confusas, mas acredito que ela possa ver com os próprios olhos, para que também possa ter uma outra visão de mundo, né? Eu acho importante, né, que hoje a Nayara fez questão de estar aqui, trazer a sobrinha dela, para já iniciar esses conceitos, né, para já conhecer os direitos, o ECA, o que precisa ser feito, né, principalmente ela que é estudante de serviço social, está inteirada sobre esses assuntos nessa luta da garantia desses direitos, né? Então, a gente fez questão de que ela estivesse aqui hoje, principalmente porque, naquela busca, né, de ouvir a demanda, eles estando aqui é um jeito mais fácil, né? E isso eu acho que é educação fora da escola. Você está dando uma oportunidade para ela que muitos não têm. Né? Mesmo que ela esteja com essa carinha aí, não queira falar nada, né? Você quer falar? Não? Não faremos, então. Ela vai atrás da Fundete agora? Eu fiquei sabendo de um programa, então vou verificar quais são as possibilidades, como que é a forma correta de fazer a inscrição, para que ela possa estar iniciando também uma oportunidade de emprego, né? Ela hoje tem 15 anos e estudante da rede pública. Então, ela demonstra interesse, hora a gente corre na escola, hora a gente pede ajuda mesmo na assistência. E é trabalho de formiguinha, né? Você vai tentar abrir o mundo, igual você falou que abriu para você, né? Isso. Obrigada, foi muito importante a participação de vocês. Obrigada porque a vocês a gente fica pelo espaço. assim, todo mundo que trabalha, todo mundo que luta, né? Mas a gente tem... É lógico que na ONG que a gente trabalha, né, quem trabalha na ONG, no Conselho Tutelar, na escola, no CRES, a gente tem oportunidade, é lógico, né, de ter esse contato com adolescentes, mas dificilmente a gente tem esse espaço onde a gente discute mesmo, né, discute as políticas, os desafios, né, as falhas. Então, é muito importante a fala de vocês, porque a gente discute aquilo que é para vocês. Eu vou olhar para você agora, porque sua tia está fora disso. Mas a gente discute o que é melhor para vocês, né? E a gente parte do que é melhor para nós, né? E dificilmente a gente consegue alcançar o que é melhor para vocês, porque o que é melhor para vocês não é melhor para nós. Eu já estou com 50 anos, né? O que eu vivi quando eu era adolescente eram outras expectativas. Então, é muito importante. E eu queria muito agradecer, de fato, agradeço nesse momento a Evelyn, né, por fazer esse convite, e vocês por serem os únicos protagonistas aqui, né, daquilo que é hoje, 27 anos, o motivo da gente estar reunido aqui. Obrigada, viu? Podemos dar uma salva de palmas para elas? Obrigada.
Então, eu só vou terminar o que eu estava falando antes delas. Então, assim, eu vou levar para o CMDCA o que foi falado aqui. Cadê? Ela levantou. Né? E eu acho que vocês também podem trazer isso para o CMDCA. A reunião, habitualmente, é na segunda-feira do mês, esse mês que mudou. Então, assim, que vocês possam comparecer para a discussão também, porque isso só acrescenta, né? Então, outra coisa que a Rose falou do ebiatra, infelizmente, é uma especialidade dentro da pediatria onde não temos formação de muitos profissionais. Na USP, por exemplo, não tem essa subespecialidade dentro da pediatria. Aqui em Ribeirão, que eu saiba, nós temos 2 ebiatras com formação. Uma já aposentou da rede pública e a outra está ainda trabalhando. Então, assim, hoje eu não vejo como contratar. Ribeirão teria que buscar esse profissional fora das pessoas. Mas a visão de atender o adolescente de uma outra forma, isso pode ser feito por qualquer pessoa. Depois, a minha amiga Fátima vai falar um pouquinho sobre algumas ideias que ela tem disso. Então, outra coisa, só que eu vou completar, nessa parte do atendimento de rede, eu fico vendo assim, eu vou em várias reuniões de rede, só que é como se fosse pedacinhos de rede. Na verdade, pedacinhos bem grandes. Então, agora, na minha cabeça, veio 2 reuniões que começaram há pouco tempo, que é o Fórum da Pessoa com Deficiência, que não é nem só criança e adolescente, está incluído, né, como é uma pessoa, que foi uma iniciativa da Defensoria e reúne muitos segmentos da sociedade e entidades. E uma outra reunião de rede que começou com as técnicas da vara da infância e que tem se espalhado, bem grande. Cidinha tem participado, né? O conselho também tem ido mudando representante. Então, assim, são redes, embriões, mas eu fico também com essa ideia. Como que a gente vai fazer uma rede tão grande para discutir tudo? Também fica confuso na minha cabeça, né? E, assim, a parte que a Regina falou, o atendimento da violência como um todo, dentro da saúde, isso é uma preocupação constante. A gente sabe que a gente tem muita falha, né? Hoje, o atendimento se baseia muito no CEA Vidas, que é um local terciário do atendimento, isso é do Estado. A rede municipal ainda não tem um atendimento municipal ou secundário de violência. A porta é sempre a unidade básica de saúde. Esse é um problema, né? Uma condição de saúde ou de vida que inclui vários setores também, né? Às vezes não é só a saúde. É um problema que a gente sempre vê. Em junho também a gente juntou, naquela aula que eu falei no início, onde foram os aspectos legais, a gente também renovou esse treinamento com as nossas equipes, né? O Glauber assistiu uma aula com os profissionais do CEA Vidas, porque isso a gente precisa repetir. O nosso profissional, ele é contratado, ele é novo, muda de unidade, se aposenta. Então, um treinamento que acontece, ele não é fixo. A gente precisa sempre voltar. E recursos a gente não tem mesmo. Qualquer secretaria não tem recurso. Se a gente for falar na assistência, na educação, saúde, mas se a gente pensar no recurso, a gente não faz nada, porque muitas vezes a gente consegue fazer alguma coisa sem recurso, ou sem o recurso que a gente enxerga assim, como dinheiro. E eu acho que quando a gente fala da escola o dia inteiro, às vezes a gente fala porque é o que a gente conhece, é o que a gente espera. Porque eu penso assim, a gente quer a escola o dia inteiro para tirar esse menino de outros atrativos, como uma opção à rua. Mas eu não estou falando que o coitadinho tem que estudar o dia inteiro nesse conhecimento que a gente fala do estudo, mas que ele possa fazer outra coisa. Se não for estudar o dia inteiro e naquele contraturno dentro da escola, ter ações de cultura, esporte, isso pode estar tanto na escola o dia inteiro ou na escola com essa outra coisa sendo oferecida da mesma forma, né? Porque a gente tem que pensar qual é a opção, é a rua ou é ficar sozinho em casa? Quantas vezes o conselho, ou a gente discutiu isso na nossa última aula com o conselho, quando a saúde vai fazer a visita domiciliar, lá o agente comunitário, e está a criança sozinha. Às vezes é a única opção daquela mãe trabalhar, então a gente, né, fica preso nisso daí. Seria uma ideia que a gente tem, que pode estar errada ou estar certa. Na escola o dia inteiro, ele come o dia inteiro. Às vezes em casa ele não come o dia inteiro. Então, assim, são coisas que eu acho que a gente pensa na escola o dia inteiro como uma
tentativa de solução para uma coisa que não deveria ser isso, mas é o que a gente... E também assim, essa ideia de levar o esporte, a cultura, com esse trabalho preventivo, porque eles jogam bola no campinho de terra, né? Mas aquele uso daquele campinho não vai poder vir outra coisa junto com a cultura ou o esporte, que seria o sonho. Eu acho que a gente precisa pensar na qualidade do serviço, né? Nos resultados desse serviço, porque não é o esporte pelo esporte, é o trabalho, ou a cultura pela cultura, mas a educação pela educação. É o resultado que isso pode trazer para a vida desse adolescente, dessa criança. Exatamente, essa transformação mesmo, né? Gente, vou pedir para a Regina vir rapidamente. A Cristina também quer colocar, porque nós temos que encerrar às 4h. Está tão bom. A gente fala demais, né? A gente fica falando lá fora depois, tá? Tá bom. Bom, gente, a maioria de vocês eu conheço, né? Meu nome é Regina, hoje eu trabalho no SENAC com um trabalho de desenvolvimento local, que é trabalho de rede. Né? O SENAC já faz isso já faz alguns anos, só que ele não consegue fazer na cidade inteira. Então, a gente tem um trabalho de rede que funciona lá na região do Tanquinho, Vila Elisa, Vila Mariana, e lá dentro eu sou também membro da Comissão Local de Saúde, Márcia. Né? E eu falo para as agentes comunitárias o tanto que elas têm importância na vida das pessoas, e não é só na vida daquelas pessoas, mas é de fazer a conexão entre serviços. E a gente, às vezes, desvaloriza, assim, elas mesmas se desvalorizam na condição de agente. Eu falo, meninas, a importância de vocês é enorme, enorme, porque é através de uma agente que a gente acaba descobrindo questões sérias, seríssimas, né? E que podem ser abrandadas e ser encaminhadas, às vezes, para um conselho, para um CRAS e outros serviços mais. Mas a minha vinda aqui também tem a ver com as questões da conferência, gente. Eu participei de todas as conferências da criança e do adolescente, até a estadual. A Glaucia também, né? Invictas. A Unefer também foi, né? Tinha, assim, foi muito legal, porque na conferência lúdica estava lotada. Na conferência de pessoas que trabalham na assistência e tudo mais, com as crianças e adolescentes, vazia. Nós tivemos dificuldade de eleger delegados. Então, eu penso, a criança e o adolescente, sim, estão imbuídos, eles estão imbuídos em falar o que pensam. Mas nós, sociedade, nós estamos imbuídos em escutar e atender ao pedido deles? Né? Muitas vezes, não. Né? A gente, às vezes, fala, né? Mas, assim... E aí eu acompanhei também as propostas, que estávamos eu, Bruno Tessari e a Maiara. Né? Aquela moça do Padre Euclides, não, Padre Cícero, como que chama? Padre Cícero. Nós estávamos lá vendo as propostas. E até um tempo eu consegui acompanhar, e depois aí parou. Né? Parou. Eu não recebi mais nenhuma convocação para poder estudar a respeito dessas propostas. Mas o jovem, ele pediu muita coisa. Muita coisa. O EBIATRA é um. E que se descentralizasse as reuniões do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Eu participei de 2 descentralizadas, uma que foi na Casa das Mangueiras e outra que foi na JURP. Né? Essas 2 eu participei. Na JURP, nós falamos um pouco da questão da inserção do jovem no mercado de trabalho. E o CMSA mandou a convocação para todas as ONGs e tudo mais. Gente, mas podem acreditar, estava vazio. Estava vazio. Né? Tinham 2 entidades, uma era a JURP, que era lá mesmo, era a dona da casa, e... Corassol levou alguns jovens, que eles estavam lá, foram participantes. A gente fez um dia de uma... Foi muito participativa. Nós mediamos, foi dinâmica. Você estava, né, Cá? Foi dinâmica, então os jovens falaram, de novo falaram. Né? E aí, o que nós fizemos? Teve no céu, então, no céu eu não fui. Né? Mas essas 2 aconteceram. Eu acho assim...
Aí. Então, assim, é muito difícil, né? Então, assim, quando acontece uma convocação do conselho, eu acho que nós todos aqui temos uma responsabilidade de atender essa convocação, né? Atender a convocação, porque, na verdade, a gente está aqui discutindo coisas que, se os jovens estivessem presentes, mais jovens estivessem presentes, talvez nos auxiliasse a pensar como ele quer. Tem uma frase que outro dia escutei que fala assim: o jovem só faz o que ele quer. Não, ele só quer aquilo que ele faz. Então, às vezes, a gente fala, mas nós estamos pensando com a nossa cabeça madura. O que é, de fato, que aquele jovem quer? A gente precisa escutar mais. Né? Escutar mais essa população, porque, a partir daí, talvez a gente consiga fazer políticas mais direcionadas e assertivas. Né? Porque o ECA é perfeito. Né? Mas o quanto que a gente consegue fazer com que o ECA seja cumprido? Não é? Ele é perfeito. A nossa Constituição é uma das melhores do mundo. Mas o quanto que a gente consegue fazer com que essa Constituição seja atendida? Né? Por nós todos. Eu sou uma responsável também. Qualquer um de nós aqui é responsável. Né? Não tem uma pessoa, não é o poder público, não é esse poder, somos nós. Nós somos parte dessa questão. Nós somos parte da solução. Né? É isso que eu queria falar. Obrigada, Regina. Eu queria convidar a Fátima Eck, que eu chamo de Márcia Eck. Você não quer fazer as colocações rapidamente, que a Márcia... Não? Bom, então eu gostaria de agradecer. Nós temos, porque hoje é dia de sessão, e a gente queria fazer hoje, né? Não queria deixar para fazer ontem, né? Fazer ontem ou amanhã, né? Nós queríamos fazer hoje essa reunião. Mas eu queria tirar de proposta também, né, que a gente possa fazer não uma audiência, um seminário, um encontro que seja sobre a criança e adolescente no PPA e na LOA. Principalmente no PPA, porque o PPA são 4 anos. É a importância que a gente tem de fazer a inserção. Né, Oi? Criança e adolescente? Não. Então, o que a gente teria que fazer? Né? Nós já trouxemos o Léo Pinho para falar, mas aí foi para os movimentos sociais genéricos, o pessoal do assentamento, para falar justamente, foi uma capacitação sobre o PPA e a LOA e a LDO. Eu acho que agora nós precisamos já de trabalhar, né, em cima disso. Então, todos vocês que estiveram aqui presentes, nós vamos ver uma agenda para que, assim que chegar o PPA aqui na casa, a gente separe, principalmente dessas políticas, né? Saúde, educação, esporte, cultura, ver o que tem, né? E o que está faltando, e o que a gente pode inserir, né, dentro do... Porque acontece audiências públicas aqui, e o vereador pode fazer emenda. Só que as emendas dos vereadores e das audiências públicas geralmente são vetadas pelo prefeito. Isso aí é histórico. O interessante seria a gente já conseguir, nas audiências públicas feitas pelo Executivo, que é um pré-projeto do PPA, haja uma participação, mas já mais qualificada, né? Que a gente consiga discutir coletivamente, levar as propostas daquilo que a gente tirar enquanto grupo que trabalha na área da infância. Eu vou estender esse convite também para a Maiara, enquanto presidente do Conselho. A gente tem feito isso no Conselho da Ciência Social, né, no Fórum da Ciência Social, e na saúde mental. E agora, na área da infância, a gente também faz essa propositura. Pode ser assim? Gláucia, eu não sei como vocês estão nas outras secretarias, mas na saúde a gente tem feito reuniões por conta do PPA. Né? É uma forma diferente do que a gente conhecia, porque eles estão ligando muito ao orçamento. Então, para a gente que é técnico da saúde, é dificílimo pensar em orçamento, porque não é um conhecimento que a gente tem. Então, já aconteceram... Foram 4 períodos, 2 dias inteiros, veio pessoa da Secretaria do Planejamento, veio gente da Fazenda, para guiar nisso, para discutir o que a gente tem do plano
da área técnica para transformar nessa parte de recurso. Então, dentro da saúde, a divisão do PPA inclui assim, a saúde da criança e do adolescente. A gente estava até hoje falando lá no planejamento, porque tem um pedacinho que tem a ver com a gestante, que a gente estava lá, vai botar onde? Porque foi uma ideia que a gente teve, porque no fim vai ter gestante, vai ter neném, sabe? Assim, mas não importa. Então, assim, olhando criança e adolescente, eu acho que dentro da saúde, talvez seja fácil olhar, porque a divisão é meio que pelos programas, assim, o entendimento. Eu não sei como. Então, na hora que o PPA estiver pronto, vai dar para olhar nisso e daí, né? Para poder fazer. É só saúde que tem, né? Bem claro. O orçamento da infância e juventude. Não, mas não dá para ver orçamento ali, não. Eu não estou falando orçamento, porque eu nem entendo nada assim disso exatamente. Eu falo assim, na hora que a gente consegue olhar a ação. Porque o orçamento em si pode não ser claro para quem está aqui. Nós todos somos de ação, a gente não é de orçamento, assim, nós todos, eu acho. E uma coisa que acontecia muito, né, sempre o PPA, a LDO e a LOA foram peças fictícias, né? Você tinha lá um programa que poderia ou não, mas dificilmente seria executado, porque não estava linkado com o orçamento superestimado, né? Então você tinha um orçamento de 2 bilhões e 900 milhões, que na verdade executou 2.300, né? Então, mas por que coloca um orçamento superestimado? Porque o orçamento tem que ficar 0 a 0. Então, se você coloca que você tem uma pretensão de arrecadar 2 bilhões e 900, isso te autoriza a gastar 2.900. Né? Então, foi uma manobra que foi feita, já estamos terminando, foi uma manobra que foi feita no sentido até de justificar algumas despesas, por isso que o município está tão endividado, e agora o que a gente percebe, os doutores e advogados estão entrando na sala. Então, o que a gente percebe agora é que eles estão tentando fazer de forma mais real, bom, os advogados vão invadir a sala, a gente vai ter... Bom, eu queria agradecer, desculpa, Odete, não poder te dar a palavra. Está nessa construção, né? Pela primeira vez, um orçamento. De forma diferenciada, né? Muito diferente. Mas tem coisas que só nós sabemos que a gente, né, que está, né? Professor, eu posso indicar ótimo professor que pode capacitar nós sobre o orçamento. Muito bom. Tá ótimo, eu sei. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação. Eu acho que a gente foi muito boa, muito gostosa essa conversa, né? E a gente vai dar continuidade com certeza, seja através do fórum, seja através desse trabalho do PPA, a gente vai dar continuidade. Muito obrigada. Então, declaro encerrada essa audiência pública. Obrigada.